Seja você bem-vindo ao canal Vamos Falar Sobre. Meu nome é Leandro Lestat e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre dois livros lá do Velho Testamento que são designações aí dessa semana, que é o livro de Amós e Obadias. Então, se você gosta de falar desse assunto, se você gosta de falar sobre o Evangelho, se você gosta de tratar sobre coisas relacionadas ao Velho Testamento, a Bíblia e as coisas ensinadas por Jesus Cristo, então não deixa aí de se inscrever no canal, não deixa de curtir esse vídeo e se você desejar também pode acionar o sininho aí para você ficar por dentro das novidades no canal, beleza? Galera, não esquece também, se você puder, se inscrever também no meu outro canal, beleza? No meu outro canal, Geek Lestat, onde eu falo do mundo geek, do universo dos quadrinhos, dos heróis, etc. Se você puder se inscrever por lá também, te agradeço bastante, beleza? Bom, vamos lá então. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois livros e a gente precisa entender um pouquinho quem foi Amós e quem foi Obadias. Então, é interessante a gente poder verificar quem foram essas pessoas e ver essa parte histórica um pouquinho também, né? O que significa essa parte histórica deles. Vamos ver um pouquinho sobre Amós primeiro. Então, Amós ele era um pastor que morava numa cidade chamada Tecoa. E essa cidade ficava a quase 20 quilômetros ao sul de Jerusalém. O Senhor chamou para profetizar o reino do norte, lá para Israel. É um chamado que ele não esperava, como a maioria dos profetas, né? Mas ele cumpriu com muita obediência. Amós pregou durante o reinado de Uzias em Judá e de Jeroboão II lá em Israel, no oitavo século antes de Cristo. Então, o livro de Amós dá ênfase aos profetas, na verdade, né? Amós mostrou que a oferta com qual o Senhor mais se importa é de uma vida justa. O sacrifício de animais perde seu significado se for oferecido como substituto da retidão pessoal. Então, duas mensagens principais do livro de Amós. Primeira mensagem é relacionada aos profetas, a importância de nós termos profetas. E também a questão do sacrifício. Né? E ele mostrou para gente que você ter uma retidão pessoal é muito melhor do que você oferecer um sacrifício. Então, falando um pouquinho sobre o panorama, né, histórico que nós tínhamos ali, a gente tem Judá e Israel. Então a gente sabe também que tudo o que estava acontecendo com esse povo era relacionado ao pecado, e era pecado em excesso. Eles estavam pecando em excesso. Olha lá no capítulo 2, versículo 11 e 12, que fala umas características lá relacionadas a Amós. E alguns dentre vossos filhos suscitei para profetas, e alguns dentre os vossos jovens para nazireus. Então, nazireu é um termo que significava ser consagrado ou dedicado ao Senhor, tá? E lá no 12 fala: Mas vós aos nazireus deste vinho para beber, e aos profetas mandaste, dizendo: Não profetizareis. Então, esse era como que aquele povo estava sendo descrito naquele momento. Judá e Israel, eles estavam sendo descritos como aquele povo que era contra os profetas, que dizia: Não profetizareis, ou seja, eu não quero saber o que você tem para mim. Então essa que era a ideia que Judá e Israel tinha, né? Então esse era o cenário onde Amós foi chamado. E aí tem um versículo aqui que é um dos mais clássicos, né, do livro de Amós, que fala o seguinte, no versículo 7: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter antes revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E aqui a gente tem uma escritura que é do seminário, é do instituto, né? Que fala que o Senhor não destruiria seu povo sem antes poder adverti-lo por meio dos seus profetas. Ou seja, o Senhor não vai fazer nada para qualquer pessoa, para seu povo, para N pessoas, né? Sem antes os profetas poderem advertir o povo sobre o que o Senhor tem para esse povo em si. Então, na época de Amós, o povo não queria que os profetas falassem das consequências do pecado. Então, essa que era o cenário ali. Então, de que maneira as pessoas atualmente se opõem aos ensinamentos dos profetas ou o ignoram? De que maneira que isso acontece na nossa vida hoje em dia? De que maneira que nós ignoramos o que os profetas têm a nos dizer?
O que o Senhor revelou aos profetas modernos que mostra como é fundamental que haja profetas hoje em dia? Por que nós precisamos de profetas hoje em dia? Já parou para pensar nisso? Responde aí embaixo. Coloca aí nessa parte aí de mensagens aí embaixo. Por que nós precisamos de profetas hoje em dia? E de que modo você veio a saber que o Senhor revela a verdade por meio de seus profetas? De que forma que isso aconteceu na sua vida? De que maneira que você ficou sabendo, poxa, eu sei que o Senhor revela os seus segredos aos profetas. Mas de que forma você ficou sabendo disso? Então, lá em Amós 3, de 9 até o capítulo 6, versículo 14, fala um pouquinho que Amós continuou a advertir o povo a respeito da destruição que viria a ocorrer. Ele também explicou que, embora o Senhor muitas vezes tivesse feito uso da fome, da seca, das pestes, que foi aconteceu muitas vezes, inclusive no Egito, né, para ensinar o seu povo que os caminhos que seguiam eram errados, ele não quiseram retornar ao Senhor. Né? Os povos, infelizmente, independente de tudo que foi feito, né, de todas as doenças, pestes que aconteceram e tudo mais, mesmo assim, eles ainda não retornaram ao Senhor. Em Amós 8, versículo 11 a 12, fala o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Aqui a gente tem uma outra escritura também do seminário, do Instituto, que fala sobre a grande apostasia. Quando ele fala que ele enviaria fome sobre a terra, mas não seria fome de comida, mas seria fome de ouvir a palavra do Senhor. E que as pessoas iriam de um lugar para o outro e não encontrariam a palavra do Senhor. Quando ele fala a palavra do Senhor, ele está falando sobre o evangelho realmente do Senhor, com tudo o que precisa ter relacionado ao evangelho, desde o sacerdócio, as ordenanças necessárias para que tudo possa ocorrer de acordo com a vontade que Jeová tem. Então a grande apostasia, que foi esse período, né, de apostasia, que foi o afastamento da verdade na terra, né, ocorreu após o Salvador ter estabelecido a sua igreja. Após a morte do Salvador e de seus apóstolos, os homens corromperam os princípios do Evangelho e efetuaram mudanças não autorizadas na organização da igreja e também nas ordenanças do sacerdócio. Então, durante a grande apostasia, o povo não tinha o direcionamento divino de profetas vivos. Isso parou. Muitas igrejas foram estabelecidas, mas elas não tinham o poder do sacerdócio para levar às pessoas o verdadeiro conhecimento do Deus, o Pai eterno e de seu Filho Jesus Cristo. Essa apostasia durou até que o Pai Celestial e seu Filho amado apareceram a Joseph em 1820 e então iniciaram a restauração da plenitude do Evangelho. Galera, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas imagina quão difícil foi para a humanidade esse período tão negro que tivemos na história, na nossa história, né? Se a gente for parar para poder ver, foi um período de trevas realmente na história da humanidade. É um período que não teve grandes invenções, é um período que a humanidade sofreu muito, né? Foi aquela época de muitas guerras acontecendo. Isso por quê? Porque nós não tínhamos o sacerdócio aqui na terra mais, nós não tínhamos a autoridade do Senhor. Nós não tínhamos um profeta para que pudesse falar com o Senhor, para que as coisas realmente acontecessem em ordem como devem acontecer. Então, de que modo que o conhecimento de que houve uma apostasia universal, mundial, explica a necessidade de acontecer uma restauração? Então me fala aí, por que será que uma restauração precisou acontecer? Por que que nós entendermos sobre a apostasia sendo universal nos ajuda a entender melhor por que houve uma restauração? Comenta aí para mim. Fala um pouquinho sobre isso também, beleza? Amós 9
explica que, embora Amós tenha visto a grande apostasia, ele também ouviu a restauração nos últimos dias, quando Israel seria reunida novamente e restaurada a sua terra prometida. Então, é uma outra situação que ele viu também aqui no livro dele. O presidente Ballard falou o seguinte: no período relativamente pequeno de anos que abrangem o Novo Testamento, as pessoas se voltam contra Cristo e seus apóstolos. O colapso foi de tamanha proporção que ocorreu uma grande apostasia, levando a séculos de estagnação espiritual e ignorância, conhecidos como a Idade de Trevas. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Se você não ouviu falar ainda, vai lá no Google, pesquisa um pouquinho sobre a Idade das Trevas. Você vai entender um pouquinho o que foi esse período, por que esse período foi chamado de Idade das Trevas. E aí você vai entender por que a importância da iluminação do Senhor, do sacerdócio, da revelação do Senhor, por que isso foi tão importante para tudo. E você vai entender por que a Idade das Trevas foi um período tão terrível, né, na história da humanidade. Nosso Pai Celestial ama todos os seus filhos e quer que todos tenham as bênçãos do Evangelho dele em sua vida. A luz espiritual não se perde porque Deus vira as costas para seus filhos. Não é isso que acontece. Deus não vira as costas para os seus filhos. Em vez disso, a escuridão espiritual ocorre como resultado de seus filhos virarem as costas para o Senhor. Isso é uma consequência natural das más escolhas feitas por indivíduos, comunidades, países, civilizações inteiras. Isso tem sido provado inúmeras vezes no decorrer do tempo. Uma das grandes lições desse padrão histórico é de que as nossas escolhas, tanto individuais quanto coletivas, sem dúvida trazem consequências espirituais para nós e para nossa posteridade. Esse foi um discurso do presidente Ballard de 2009 chamado Aprender as Lições do Passado. É interessante isso, né? Eu gostei muito dessa parte quando ele fala que uma das grandes lições é de que nossas escolhas, tanto individuais quanto coletivas, trazem consequências espirituais para nós e nossa posteridade. Por que será que isso acontece? Por que será que nossas escolhas acabam influenciando também a nossa posteridade? Muitas vezes a gente pensa, poxa, mas é eu que estou fazendo errado, é eu que estou cometendo pecado. Mas você já parou para pensar que muitas vezes, por você estar cometendo algum pecado, você está trazendo consequência também para a sua posteridade? Porque muitas vezes, por estarmos fazendo isso, nós estamos nos afastando do Senhor. E, consequentemente, devido a esse afastamento, o que pode acontecer com a nossa posteridade? Obadias, que é esse segundo livro que nós estamos vendo hoje, ele foca na importância da irmandade e nos perigos e consequências de esquecer o mandamento de amar uns aos outros. Então esse é o foco do livro de Obadias. Enquanto Amós estava falando lá sobre profetas, né, a importância de nós termos profeta e termos revelação pessoal, agora Obadias vem falar sobre a importância de nós amarmos uns aos outros e também sobre a questão de irmandade e sobre os perigos de nós esquecermos sobre esse princípio tão importante que é nós sermos irmãos uns dos outros. Então, suas profecias aos Edomitas, que eram descendentes de Esaú, o irmão de Jacó, e que moravam no território ao sul de Judá. Então, as suas profecias eram exatamente para esse povo. O relacionamento entre Judá e Edom, que era a cidade dos Edomitas, era um relacionamento muito conturbado, e cada nação via a outra como inimiga. Eles eram rivais, basicamente. Então, quando Jerusalém foi capturada, o povo de Edom se recusou a ajudar o povo de Judá. E aí regozijou-se com seu infortúnio, pilhou seus bens deixados para trás e entregou o povo, então, aos babilônios. Ou seja, o povo de Edom que acabou entregando o povo de Jerusalém para os babilônios. Obadias previu a ruína que aguardava o povo de Edom devido à sua crueldade praticada com Judá. Ele também profetizou sobre a futura restauração de Sião e a importância do trabalho nos templos dos últimos dias, descrevendo aqueles que participassem desse trabalho no templo como salvadores.
Então essa que é a mensagem principal do livro de Obadias, para a gente ter aí um ponto central de onde iniciarmos o estudo, falando um pouquinho sobre ele. Obadias 1, capítulo 3 a 4, fala o seguinte: a soberba do teu coração te enganou, falando lá para o povo de Edom, né? Como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? E se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. E ele fala aqui de uma coisa que nos atrapalha muito, que ele fala: a soberba do teu coração te enganou. Ou seja, o orgulho te fez ser enganado. Falando isso para o povo de Edom. Mas isso se aplica para a gente. O orgulho pode nos enganar. E como ele falou aqui, o orgulho vai fazer com que nós sejamos derrubados. Então, de que modo que isso exemplifica maneiras pelas quais o orgulho pode nos enganar? De que forma você acha que o orgulho pode realmente nos enganar? Que outros exemplos você poderia citar de como o fato de cedermos ao orgulho pode nos enganar e nos desviar da verdade? Então, duas consequências que acontecem por causa do orgulho. Ele pode realmente nos enganar e nos desviar da verdade. Então, que exemplos vocês veem, você pode ver na sua vida ou na vida de outras pessoas que estão sobre o efeito do orgulho? Que exemplos vocês veem acontecendo relacionados a esse afastamento da verdade por causa do orgulho que essas pessoas têm? O elder Woodruff, ele falou o seguinte: orgulho é um pecado de enaltecimento próprio. Ele leva alguns a se deleitar em seu próprio valor individual, nas suas realizações, nos seus talentos, riquezas ou posição. Galera, é uma coisa bem importante aqui para a gente lembrar que não é pecado você ter um orgulho pessoal do que você é ou do que você já fez. Né? De você se regozijar por aquilo que você já fez ou você é. Você ser feliz por aquilo. Só que eu preciso tomar cuidado para essa felicidade não se tornar um orgulho em que vai me atrapalhar. Né? Então, a partir do momento que eu começo a me achar talvez superior ou mais justo do que uma outra pessoa, eu estou deixando o orgulho tomar conta da minha vida. Então, as bênçãos que essas pessoas contam, né? Por elas serem abençoadas, pelos talentos que elas têm, ou pelo seu valor individual, muitas vezes elas começam a achar, né, que essas bênçãos são uma prova de que essas pessoas são escolhidas, ou são superiores, ou que são mais justos do que os outros. Aí o presidente Woodruff, ele continua. Para outros, o orgulho se manifesta na inveja. Olho com amargura para os que têm uma posição melhor. Aqueles que têm mais talento ou mais posse do que ele. Procuram magoar, rebaixar e humilhar os outros, numa tentativa equivocada e indigna de elevarem-se a si mesmos. Quando as pessoas que eles invejam caem ou sofrem, lá no íntimo, essas pessoas se alegram. Isso é de um discurso de 2010 do presidente Woodruff, chamado Orgulho e o Sacerdócio. Tenho duas perguntas aqui. Como é que o fato de nos elevarmos acima dos outros faz com que sejamos enganados? Já parou para pensar nisso? Por que achar que eu sou melhor do que o outro vai me fazer ser enganado? E o que podemos fazer para não sermos enganados de modo a nos colocar acima de outras pessoas? O que nós podemos fazer para não sermos enganados? Obadias 1, de 5 a 9, fala o seguinte, explica, né, na verdade, que Obadias profetizou que Edom seria saqueada e conquistada. Isso como consequência por tudo que a cidade tinha feito, né, os edomitas. Além disso, as nações com as quais os edomitas tinham se aliado, os trairiam e os atacariam. Então lá no capítulo 10, capítulo 1, versículo 10, fala: por causa da violência feita a teu irmão Jacó,
ao povo de Jerusalém: cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Isso o Senhor falando ao povo de Edom. Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa retornará sobre tua cabeça. Quando ele fala o dia do Senhor está perto, ele refere-se a julgamentos que o Senhor enviaria sobre Edom. E que a palavra gentios aqui refere-se então aos não israelitas. Alma 41, versículo 14, lá no livro de Mórmon, fala o seguinte: portanto, meu filho, sê misericordioso para com teus irmãos. Então, em contraste aqueles versículos lá que o Senhor está condenando os edomitas pelo que eles fizeram ao povo de Jerusalém, a gente vê aqui no livro de Mórmon, em Alma, o conselho que o Senhor está dando aqui para a gente: sê misericordioso para com teus irmãos, age com justiça, julga com retidão e pratica o bem continuamente. E se fizerdes todas essas coisas, receberás teu galardão. Sim, a misericórdia ser-te-á restituída novamente. A justiça ser-te-á restituída novamente. O julgamento justo ser-te-á restituído novamente. E novamente serás recompensado com o bem. Age com justiça. Pratica o bem. E se fizermos essas coisas, receberemos então o galardão prometido pelo Senhor. Donald Houston, numa liarrona de maio de 2010, ele falou o seguinte, num discurso chamado Voltar-nos para o Senhor: se você se acha injustiçado por alguém, seja um membro da família, um amigo, outro membro da igreja, um líder da igreja, um colega do trabalho, ou por alguma coisa, como a perda de um ente querido, problema de saúde, crise financeira, abuso, maus tratos, vício, etc., lide com a questão diretamente, empregue nisso todas as suas forças. Persevere em teu caminho. Desistir do caminho não é uma opção. E sem demora, volte-se para o Senhor. Então, se você se acha injustiçado, ele dá um conselho para você. Volte-se para o Senhor, sem demora. Exerça toda a fé que você tem nele. Deixe o Senhor aliviar o seu fardo. Permita que sua graça alivie a sua carga. Foi-nos prometido que não padeceríamos qualquer espécie de aflição que não pudesse ser sobrepujada pela alegria em Cristo. Jamais permita que uma circunstância terrena prejudique sua espiritualidade. Quantas vezes eu já conheci pessoas que, por se sentirem magoadas, injustiçadas, abandonaram a igreja, abandonaram o evangelho e não têm intenção nenhuma mais de voltar. Porque elas deixaram uma circunstância terrena prejudicar uma situação espiritual eterna. E isso é muito fácil para acontecer em nossa vida. Nós nos sentimos injustiçados e tudo mais. Mas é o que ele falou aqui. Persevera no caminho. Desistir não é uma opção. O Senhor sabe o que Ele está falando, Ele sabe que conselho que está sendo dado aqui para a gente. E a gente não pode perder o foco, que é estar com Ele. Lá em Obadias capítulo 1, versículo 17, fala o seguinte: porém no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Ou seja, ele está falando aqui das bênçãos que aconteceriam, né, ao povo de Jerusalém. Ou seja, quando ele está falando aqui de Monte Sião, ele está falando da cidade de Jerusalém e seu templo também. Então essa profecia, na verdade,
Ela foi cumprida no passado, quando os judeus retornaram à sua terra prometida e reconstruíram então Jerusalém, seu templo. Então ela é uma profecia, na verdade, dúbia, né? Que ela já aconteceu e ela também aponta para os últimos dias, que ela vai também acontecer nos últimos dias, quando Israel será reunida. Sião será estabelecida e o trabalho do templo abençoará os filhos de Deus. Obadias 1, versículo 21 fala: E levantar-se-ão salvadores no monte Sião, para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Salvadores no monte Sião. O que são esses salvadores no monte Sião? Tem uma citação do presidente Joseph Smith, ele falou o seguinte: como eles se tornarão salvadores no Monte Sião? Como as pessoas podem se tornar salvadoras no Monte Sião? Construindo seus templos, erigindo seus fontes batismais, recebendo todas as ordenanças, batismos, confirmações, abluções, unções, ordenações e poderes de selamento sobre sua cabeça, em favor de todos seus antepassados falecidos, redimindo-os para que possam surgir na primeira ressurreição e ser exaltados em trono de glória e com eles. Galera, como é que você pode ser salvador no Monte Sião? Trabalhando no templo, fazendo as coisas que precisamos fazer no templo. Então, quais são os sentimentos e pensamentos que vêm na tua mente, né, sobre ajudar e resgatar, salvar familiares que morreram sem bênçãos ou ordenanças do Evangelho? Como que você se sente em saber que a gente tem essa oportunidade de poder ajudar essas pessoas? E que bênçãos você e sua família já receberam por agir como salvadores em favor de seus antepassados? Pensa sobre um pouquinho sobre isso e fala aí também embaixo nos comentários, beleza? A profecia de Obadias referente ao Monte Sião tem mais de um significado. A palavra livramento significa escapar do perigo e da destruição. O cumprimento dessa profecia ocorreu quando o remanescente de Israel retornou do cativeiro, reconstruiu Jerusalém e o templo e fez novamente o convênio de servir e obedecer a Deus, que é que a gente falou agora há pouco, né? Antigamente a restauração de Israel serviu como modelo e prefiguração da grande coligação de Israel que aconteceria nos últimos dias, e o livramento que adviria aos filhos de Deus por meio da restauração do evangelho, que incluía as ordenanças e os convênios do templo. Geograficamente falando, o Monte Sião refere-se ao monte ou à montanha sobre a qual o rei Salomão construiu o Templo de Jerusalém. No entanto, o termo também pode se referir mais genericamente à cidade de Jerusalém, ou toda a terra de Israel. A revelação moderna também aplica esse termo à Nova Jerusalém, que será construída na América nos últimos dias, e também ao reino celestial de Deus. Isso, galera, tá lá no manual do Instituto do Velho Testamento, tá? Sobre Obadias 1, de 17 a 21. Para encerrar, eu gostaria de ler uma citação aqui do presidente Hinckley. Ele falou um pouquinho sobre essa questão de nós sermos salvadores no Monte Sião, ou seja, trabalharmos no templo. Quando todos os nossos templos poderiam estar mais ocupados do que estão, quase todos os nossos templos poderiam estar mais ocupados do que estão. Neste mundo ruidoso, apressado e competitivo, que privilégio é ter uma casa sagrada onde podemos experimentar a influência purificadora no Espírito do Senhor. Somos constantemente afetados por sentimentos egoístas. Precisamos superá-los. E não há melhor maneira de fazê-lo do que ir à casa do Senhor. E lá servimos, tendo um relacionamento vicário com o que estão além do véu. Que coisa notável! Na maioria dos casos, não conhecemos aqueles por quem fazemos o trabalho. A gente não espera uma gratidão naquele momento. Nem temos certeza de que eles aceitarão o que nós estamos oferecendo. Mas nós seguimos em frente. E nesse processo, alcançamos um estado altruísta, que não atingiríamos de nenhuma outra forma. Nós nos tornamos literalmente salvadores no Monte Sião. O que isso significa? Assim como o Redentor deu sua vida em sacrifício vicário por todos os homens, e ao fazê-lo, tornou-se o nosso Salvador, nós também, numa íntima proporção,
Quando nos envolvemos com o trabalho vicário no templo, nos tornamos salvadores para os que estão do outro lado e que não têm meios de progredir, a não ser que algo seja feito em seu benefício pelos que estão aqui na terra. Galera, esse trabalho no templo é um trabalho muito especial e é um trabalho muito sério. É um trabalho que precisa ser feito. A gente não pode deixar esse trabalho para depois e muitas vezes é a gente que precisa fazer esse trabalho. Então, pensa um pouquinho nisso, de como que você pode se tornar um melhor salvador no Monte Sião. Ou seja, de que maneira que você pode se tornar o melhor trabalhador dentro do templo do Senhor. Gostei muito do que o presidente Hinckley falou, que a gente se assemelha a Jesus Cristo nesse trabalho, porque a gente não está esperando nenhuma recompensa naquele momento, nenhum sinal de gratidão, nada disso. A gente só está lá realmente fazendo por uma outra pessoa, o que ela não pode fazer por si só. Gostaria de deixar esse bate-papo hoje com você e essas ideias que eu trouxe para você. Eu espero que essas perguntas possam surtir algum efeito na tua vida. As coisas que nós falamos aqui hoje, que elas possam realmente te ajudar de alguma forma também. Obrigado aí pela sua participação. Obrigado pelos seus comentários, por sempre estar aí participando de alguma forma aqui do canal. E eu espero que você possa aí tentar aplicar essas coisas que a gente aprendeu aqui na sua vida, tá bom? E eu deixo essa mensagem com vocês com todo o meu amor e a gente se vê então no próximo vídeo, ok? Não esquece de deixar sua curtida, se inscrever aí no canal e compartilhar com seus amigos, beleza? Abração para você, até mais então. Tchau, tchau.